Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Diariamente, toneladas de agrotóxicos são despejadas nas lavouras do país. Nós, consumidores, estamos ingerindo esse veneno a toda hora. Por mais que os alimentos sejam lavados, resíduos quase sempre estão presentes nas refeições. Para abordar a responsabilidade dos comerciantes, a utilização e os perigos desses produtos tóxicos, convidamos o Procurador de Justiça, Carlos Roberto Paganella, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Doutor Paganella, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Está faltando fiscalização? O que está acontecendo? Porque agricultores estão aplicando de forma ilegal vários tipos de agrotóxicos na hora que bem entendem. Existem vários tipos de problemas na questão dos venenos, né? Na aplicação dos venenos. Existe um órgão nacional regulador que é a Anvisa, existe uma lei nacional de agrotóxicos, que é a Lei 7.802, existe uma lei estadual que regula a aplicação, uso, comercialização, transporte de agrotóxicos, que é uma lei estadual, que é a Lei 7.747, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos, é um problema complexo, né, porque nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 80% das propriedades, mais de 400 mil propriedades pequenas e médias, e um percentual grande de grandes monoculturas, como soja, trigo, enfim, culturas de exportação, né? A exportação de vegetais agrícolas ela pesa forte na balança comercial brasileira, né? Então há uma força e uma pressão grande do agronegócio sobre o setor de regulação, que é a Anvisa. Na questão da aplicação, o que está acontecendo? Nós temos no âmbito estadual a CEAPA, a Secretaria de Agricultura e Agronegócio, de Abastecimento e Agronegócio, e a FEPAM, que é o órgão ambiental que fiscaliza, né? Todos os agrotóxicos, produtos que eles devem ser registrados em nível nacional, eles têm que ser autorizados no país de origem, e aqui no Rio Grande do Sul eles são submetidos a um cadastro. Para esse registro e esse cadastro são feitos inúmeros testes, pesquisas, exames laboratoriais, analisando reações químicas desde possibilidade de câncer, possibilidade de lesões dérmicas, possibilidade de contaminação, intoxicação. Então, muitos produtos são reavaliados e são retirados do mercado, e o responsável por isso é a Anvisa. Então, voltando à pergunta inicial, o que acontece? Toda a aplicação de agrotóxico a ser vendida em agropecuárias, em qualquer comerciante, a qualquer loja ou estabelecimento comercial que expõe à venda agrotóxico legal e registrado, cadastrado, ele necessita de um receituário agronômico, né? Que são um técnico com ART, controlado pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? E essa receita ela tem que corresponder ao tamanho da propriedade, para não haver um excesso de aplicação desses defensivos. O que está acontecendo é que tem sido cada vez menor, né, a eficiência desses agrotóxicos, as pragas, ditas pragas, né, as ervas daninhas, ditas daninhas que prejudicam as culturas, elas são cada vez mais resistentes, e há necessidade de uma, duas ou três aplicações, as aplicações mais que duplicaram, por exemplo, na lavoura de soja. E tudo isso gera um excesso de resíduos no solo e nas águas superficiais e subterrâneas. Então, a questão colocada da falta de fiscalização, ela é relativa, porque nas pequenas e médias propriedades, o agricultor muitas vezes ele não tem a consciência e não tem a educação ambiental necessária para a aplicação, ele acaba sendo vítima. Tanto é que das pessoas que aportam, que buscam o centro de toxicológico do Estado e comunicam a vigilância sanitária, intoxicações agudas ou até doenças terminais, são muitas vezes desse tipo de agricultor. Muitos agricultores, inclusive, mudam a cultura, passam a cultivar produtos orgânicos, né?
digamos, produtos que não são livres de agrotóxicos, né? Claro, basicamente o senhor já deu uma ideia do que diz a legislação sobre essa matéria, mas o que acontece de irregularidade nessa área? Bom, quais são os grandes problemas? Os grandes problemas primeiro, o contrabando de veneno, né? Existem agrotóxicos vindos da China, existem agrotóxicos vendidos por internet, que estão fora do controle, inclusive, da CEAPA, o órgão de fiscalização da venda desses defensivos, desses agroquímicos, né, é a CEAPA, né? A CEAPA não tem um controle, por exemplo, da venda. Existe entrega de agrotóxicos pelo correio, inclusive, né? E muitos não registrados, não licenciados e não cadastrados no Estado, né? Esse é um problema sério. Então, uma das frentes que deveria haver é aumento do setor de fiscalização nas zonas de fronteira, né? Um aumento do setor de fiscalização no transporte aéreo, porque existem muitos, na aviação agrícola, nós temos notícia que existem voos que vão nas nossas fronteiras secas, aqui Uruguai, Argentina, Paraguai, né, não há esse controle, digamos, do contrabando de agrotóxicos, de venenos que provém da China, que não se sabe muitas vezes que tipo de substância, de que tipo de princípio ativo, que tipo de produto, de moléculas que são utilizadas ali, podendo gerar gases, podendo gerar efeitos mortais graves, inclusive, à saúde pública, ao meio ambiente, à população e ao consumidor. Né? Esse é um dos problemas. Então temos o problema do contrabando, o problema da pulverização e o principal problema que eu acho é a insuficiente fiscalização na venda. Nós verificamos numa amostragem de um projeto que o Ministério Público fez, que é uso regular, informação e monitoramento de alimentos oriundos de hortifrutigranjeiros, e verificamos que na região de Bento Gonçalves, por exemplo, algumas cidades aí que foram apontadas, inclusive pela Anvisa, como cidades que apontam maior número de intoxicação. Bento Gonçalves, de 2005 para cá, 64 casos de intoxicação. Bento Gonçalves, Maquiné, Veranópolis, Uruguaiana, dentre outras, né? Nessas cidades, numa vistoria que foi solicitada e acertada com o Ministério Público, numa inspeção da CEAPA, se verificou um dado importante, que é a incompatibilidade do receituário agronômico receitado pelos engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, com a quantidade de agrotóxico aplicado e com a quantidade de agrotóxico vendida. Significa que os comerciantes desses agrotóxicos, muitos não atendem às prescrições legais das leis federais e estaduais, porque a lei federal determina que a venda de agrotóxico ela deve ser expedida a nota fiscal, deve ser acompanhado de um receituário agronômico, dando a extensão da propriedade que vai ser atingida, pulverizada, né, e dando a quantidade por hectare, né? Claro. Então, além disso, nessa venda deve ficar previsto o prazo de 1 ano para a devolução das embalagens, para que aconteça a logística reversa, que é o recolhimento pelo INPEV, que é a Associação das Entidades Fabricantes de Agrotóxicos, recolhimento dessas embalagens para reciclagem e reutilização. O senhor falou em intoxicação, o consumo médio por habitante de agrotóxico no país é de 3 litros ano. Aqui os gaúchos estão comendo, estão bebendo, estão respirando esse veneno em dobro. E nós temos ainda aquela região da soja, onde o panorama é bem pior. Dados, existe um programa o chamado Programa de Avaliação dos Resíduos de Agrotóxicos, né, que é um programa da Anvisa, em combinação com os órgãos de vigilância sanitária, né, e com as secretarias de meio ambiente de todos os estados, inclusive laboratórios estaduais que fazem uma análise desses resíduos de agrotóxicos em alimentos, né, e também uma contabilidade aí dessa aplicação de agrotóxicos. O que se verificou, inclusive numa reportagem, é que nós teríamos uma média de 4,5 litros por habitante de agrotóxicos, né,
no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul estaria em torno de 8, um pouco mais de 8. Alguns dizem 5,2, outros dizem 8,3. Isso é o que foi afirmado no início. Nós devemos considerar nessa estimativa que algumas culturas, como arroz e soja, culturas monoculturas, né, e muitas culturas de exportação, milho, a utilização dobrada, né, existem dados, por exemplo, que indicam que na produção de soja, nós passamos a 5 a 10 aplicações. Em 1980 nós tínhamos 1 a 2 aplicações de inseticida por ano, e essas culturas passaram de 5 a 10 aplicações. Então, nos últimos 5 anos, a venda de agrotóxicos subiu 22,1%, acima do crescimento da área cultivada. Então, a importação subiu mais de 650% entre 2000 e 2011. Esses dados são alarmantes porque nós vemos que cada vez mais os venenos eles são insuficientes, e cada vez mais essa soja que é exportada para produção de ração para a China, para alimentação de animais, ela é necessária para a balança comercial, como foi afirmado antes, e a população ela não está organizada suficientemente para fazer um controle, um monitoramento e um controle social. Eu penso que nós teríamos que ter um maior controle social da Anvisa, porque a Anvisa trabalha para licenciar um veneno, ela trabalha, digamos, quando é feito o protocolo de licenciamento desse veneno, o IBAMA se manifesta, a Anvisa se manifesta e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Agronegócio também se manifesta. E me parece que na última década, segundo uma estatística, houve um aumento de 200% na aplicação de agrotóxicos no país. Falar nisso, o Brasil é campeão de consumo de agrotóxicos? Os dados. Alguns dizem que... tem um dado do Paraná que diz que o Brasil é o segundo maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Estados Unidos seria o primeiro. E outros dizem que o Brasil é o primeiro consumidor de agrotóxicos no mundo. Então, de qualquer maneira, ele está no topo, né? Mas, para complementar, então, é necessário que a comunidade científica, as universidades, os estudiosos, os químicos, os biólogos, os engenheiros, os cientistas passem a ter, juntamente com a Anvisa e juntamente com esses órgãos que fazem a liberação desses produtos em nível nacional, passem a acompanhar com audiências públicas, com discussões públicas, com divulgação dos tipos de produtos que estão sendo importados, que estão sendo aplicados no Brasil, porque vejam, a Anvisa faz a reavaliação de muitos venenos. Há pouco tempo, o diretor de toxicologia, o gerente de toxicologia, Luiz Meirelles, ele foi demitido, porque ele sofria a pressão do setor de agronegócio para liberar 14 produtos que estariam proibidos no país de origem e que haveria comprovação nos testes que estão sendo continuamente feitos, comprovação de contaminação, possibilidade de criação de doenças com mutação gênica, doença com mutação de embriões, que eles chamam teratologia, mutagênese, que eles chamam, enfim, mutação de cromossomas, mutação de embrião e malformação de fetos, né? Esse gerente ele denuncia que devido à pressa para aprovar o registro desses venenos, né, desses princípios ativos que estão nos venenos, nos agrotóxicos vendidos, se ultrapassava, e até mesmo ele denuncia laudos falsos e pareceres falsos lá dentro da Anvisa. Então, a população está alheia a isso, né? A comunidade científica está alheia a isso, só tem a notícia. Então, é preciso que se saiba de que forma esse setor dito do agronegócio faz essa pressão e principalmente nós vamos ter que, aqui no Ministério Público nós já estamos tentando projetos para isso, para criar receituários agronômicos, né, e controles eletrônicos do estoque, do armazenamento e da venda de produtos, mas é preciso que lá na ponta, lá na liberação desses venenos, que
a população tenha o controle social e a comunidade científica passe as informações para a população passar a entender qual é a razão de, num período de 80 para cá, ser aumentada mais de 5 vezes a reiteração de aplicação numa lavoura de soja, por exemplo. Recentemente, doutor Paganella, foi criado um fórum gaúcho sobre o impacto dos agrotóxicos nas lavouras, e o Ministério Público faz parte desse fórum. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a maior preocupação do Ministério Público dentro desse fórum. Existe já em 3 ou 4 estados já implantado, existe um Fórum Nacional de Combate aos Impactos Negativos dos Agrotóxicos, né? É um fórum, uma entidade sem personalidade jurídica, é um fórum das entidades civis. Isso reúne fundações, secretarias de vigilância sanitária, centro de toxicologia. Aqui no estado reúne o SEVES, que é o Centro Estadual de Vigilância Sanitária, o Centro de Toxicologia do Estado, as entidades municipais, entidades civis, a agroecologia, o setor da agroecologia, que está presente e forte nisso, porque, por incrível que pareça, eles afirmam e sustentam, né, que é possível manter a quantidade, desde que tivesse apoio, né, financiamento e manter a quantidade de alimentos livres desses venenos, né? Ou pelo menos com uma margem mais controlada. O setor da agroecologia é livre, mas existem outros setores que dizem que pode ser reduzido em grande quantidade a quantidade de venenos. Mas o Fórum Regional, no caso do Rio Grande do Sul, de combate aos impactos agrotóxicos, ele se destina a isso. Todas essas informações que nós estamos tratando aqui, rapidamente, né, sem muita profundidade, e projetos, e ações, e fiscalizações, e envolvimento de secretarias e órgãos, tudo isso nós temos setores que combatem, que protegem e lutam pela defesa da população e dos consumidores, mas não há uma convergência de forças, né? Sim. Não há uma convergência de dados. Então, nesse fórum, o fórum nós podemos ouvir a Anvisa, nós podemos ouvir o Centro de Toxicologia, nós podemos ouvir o setor dos pequenos agricultores, da FETAG, nós podemos ouvir a CEAPA, né? Nós podemos ouvir a Secretaria de Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, nós podemos saber dos setores da medicina, da Fundacentro, por exemplo, da Fiocruz, quais são as doenças de trabalhadores, o que afeta o trabalhador. Enfim, a partir daí, os problemas de pulverização, e a partir daí nós podemos traçar metas e ações. Claro, isso seria uma força-tarefa ou dá para se criar ainda uma força-tarefa para cuidar do armazenamento, da comercialização e também da aplicação, rastrear essa aplicação do agrotóxico nas lavouras? Bom, aí foi bom você tocar nesse assunto, porque o Ministério Público já desenvolveu programas. Como eu disse, nessas cidades que eu falei há pouco, foi constatado irregularidades na venda de agrotóxicos. Há constatação de irregularidade em descumprimento à lei no armazenamento de agrotóxicos, desses venenos, nos estabelecimentos comerciais. Há constatação de irregularidade na quantidade de agrotóxicos aplicada nos hortigranjeiros e nas culturas que alimentam a população, de alimentos, né? Alimentos da população. Há irregularidades nos receituários agronômicos. Então, é o momento, e o Ministério Público está tentando fazer isso. Agora, para fevereiro, nós temos uma nova reunião com a Secretaria da Agricultura e com o CREA, que é a entidade profissional que organiza e registra todas as anotações de responsabilidade técnica dos engenheiros e dos profissionais que emitem esses receituários, né? Então, o CREA vai auxiliar a fiscalização. A CEAPA vai auxiliar na fiscalização da venda e da aplicação. O Ministério Público vai fazer oficinas para conscientização, mas o principal que já está sendo feito no Paraná é a implantação, e já está em estágio bem avançado aqui no estado, inclusive com o CREA já foi feito um termo de convênio, é a informatização dessas informações. Claro, né? Nós já falamos aqui em controle e fiscalização desses produtos, mas não falamos ainda, doutor Paganella, sobre os efeitos dessas substâncias tóxicas para a saúde humana.
no atendimento dos requisitos para uma dessas substâncias, um desses venenos, serem admitidos para comercialização, é que ele não cause perigo, não cause risco e não cause, por exemplo, esses problemas de mutação de cromossomas, mutação de feto, malformação de feto e possibilidade de que já tem identificação de intoxicação, de problemas dérmicos da pele e problemas de carcinogênicos, ou seja, produtos que, pela comprovação dos estudos, pelos sobretestes que são realizados em ratos e em animais, isso é feito, né? Existem quantidades de venenos aplicados em um ano, em alguns meses, em alguns dias, em semanas, nos animais, para ver a resistência dos animais, e para isso se transfere a nocividade, a toxicidade desses produtos. Então, quando é constatado numa reavaliação e numa avaliação, ou deve ser assim pela Anvisa, né, por isso que eu digo, nós precisamos de maior controle, esse agrotóxico, quando ele... Por exemplo, como por exemplo o DDT, se constatou nos testes, nos laboratoriais, que ele se acumulava nas glândulas adiposas e tinha poder carcinogênico, ele gerava câncer, produzia câncer no ser humano. Foi retirado. Claro. E na década de 70 o DDT era louvado, né? Nós temos aí, eu acho que mais de uma dezena de produtos que são proibidos nos países desenvolvidos, e nós temos também o problema aqui da pulverização aérea. Como o senhor vê essa questão da pulverização aérea nas lavouras? Bom, nós temos notícia da pulverização aérea de municípios que legislam proibindo a pulverização aérea, né? E a Lei Nacional de Agrotóxico, ela delega aos estados e municípios a possibilidade de acordo com o artigo 23 e 24 da Constituição, de realizarem legislação própria. A pulverização de lavouras, que atinge muitas vezes escolas, atinge zonas urbanas, e recursos hídricos, ela tem regulamentação em nível nacional, né? Na regulamentação da aviação agrícola, existem normativas, né? Existem normas que impedem, por exemplo, que mananciais sejam atingidos, escolas sejam atingidas, áreas onde existem populações sejam atingidas. O problema é que nós precisamos de um sistema de fiscalização desse tipo. Nós temos exemplo, por exemplo, em Cachoeira do Sul, sentença e ação civil pública do Ministério Público proibindo a pulverização próxima à zona urbana. Lá com o Dr. Newton Katzkin, também na região de Ijuí, também ele conseguiu uma liminar que proibisse a pulverização em cima de um sítio de lazer, né? Então, o que acontece nisso é que nós estamos caminhando para esse controle. A pulverização é um dos tipos de controle, ela tem regramento, então demandaria mais fiscalização. Então, como nós estávamos dizendo, nesse fórum, inclusive, foram dadas tecnologias diversas da pulverização, como a possibilidade de utilização de drones. Isso já está sendo utilizado nos Estados Unidos, que ele faz a pulverização somente no local da cultura, né? Então, essa parte de fiscalização da aviação agrícola, eu não vejo no momento a possibilidade de criação de uma força-tarefa, porque ainda estamos em fase de organização para enfrentar e identificar os focos do problema e as frentes de mobilização para banir os problemas, claro, né? Mas assim, eu creio que com o controle da quantidade de veneno vendida nos estabelecimentos comerciais, com o controle da correta prescrição dos técnicos, agrônomos e engenheiros, né, através do receituário agronômico eletrônico, e com a possibilidade de controle do retorno da logística reversa das embalagens de agrotóxicos, nós passaremos a ter, tendo posse desses dados, nós passaríamos aí então a ter uma possibilidade de identificar onde existem as distorções, né? Porque se nós constatarmos pelas notas fiscais dos estabelecimentos uma produção, uma venda muito maior do que a quantidade receituada, uma vez controlada centralizadamente, nós teríamos como agir regionalmente. Claro, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem um minutinho ainda para
as suas considerações finais, e eu gostaria que o senhor tocasse principalmente na questão da internet, que é um meio para driblar a lei, né, nesta área do agrotóxicos. Se constatou né, essa distorção, né, que está fora do controle, né, mas nós constatamos venda, né, reportagens, jornalistas constataram a venda por internet de qualquer tipo, inclusive produtos proibidos, né, pela Anvisa, produtos proibidos no país de origem, né, que não poderiam ser admitidos nem mesmo pela Anvisa. E constatamos isso aí. Alguns casos nós podemos admitir que investigações já foram instauradas, né? Isso nós poderíamos constatar aqui, não o crime por internet, mas o crime contra a lei. Existe criminalização dessa conduta na lei de agrotóxicos, a lei 7.802, porque a necessidade que na embalagem do agrotóxico tenha o vendedor, tenha o comerciante, tenha o fabricante, é necessário que nos estados, nas importações, seja recolocado um selo, inclusive colocando o CNPJ dessas empresas, né? E isso tudo é falho na questão da compra do agrotóxico pela internet. Acredito que com o retorno da embalagem poderá ser identificado o produto adquirido ilicitamente, o que naturalmente vai ser considerado crime com pena de reclusão. Ok, Dr. Carlos Paganella, coordenador do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Bom, disponha. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que nós temos o nosso canal no YouTube, no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!